Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Pablo Melo. Felipão, pergunta a ele como ele vê as nossas cidades espirituais, como Nosso Lar, Casa do Espiritismo de Kardec, e Aruanda, no caso da Umbanda Sagrada. Isso é uma boa pergunta, né? Eu, nas projeções que eu fiz, tanto as que eu provoquei, assim, animicamente, a saída, quanto as patrocinadas, assim, as poucas que eu tive acesso foi para trabalho, assim, e quando chegava, por exemplo, uma cidade intermediária, né? Que seria, a pessoa desencarna, vai para uma cidade intermediária ali, para reaprender a conviver no plano espiritual, para depois ir para um umbral médio, que seria aí o Nosso Lar, Aruanda, lá que é a terra dos pais Joaquim e tal. Evoluída ali. Então, às vezes que eu acessei isso aí foi muito legal, assim, ó. Até o Saulo também uma vez comentou que foi a mesma coisa. Eu fui levado até lá, cheguei lá, tinha tipo uma chegada, assim, um hall de entrada, assim. Como se fosse um hotel, assim, dá pra tipo, usar a ideia de um hotel. Eu cheguei no saguão, tinha uma senhora com um livro. E ela perguntou o que eu vim fazer lá. A gente veio ver tal pessoa. Beleza, daí ela olhou no livro, essa pessoa não tá mais aqui. Já foi e tal. E daí ela deu a volta, assim, e do lado, assim, tinha mais umas portas, assim, que tinha uma outra sala. Uma outra sala, assim, com tipo de vidro, com uma porta, assim, de entrada, tipo um outro hall lá de uma salinha. E daí dali entrava para um outro lugar que seria a cidade. E daí foi muito legal essa experiência, né, de ver isso aí, né? Porque eu não pude entrar dentro da cidade para conhecer lá dentro. Mas eu vi que o espírito chegava, quando tinha permissão, eles traziam aquela pessoa até uma outra sala. E tu ficava nessa sala aqui, e daí tu passava para essa sala para ter uma conversa com a pessoa, porque dependendo se é um parente, por exemplo, que tu mexe com a emoção, daqui a pouco tu aciona, né, lá pelo cordão de prata, manda a informação para lá, aciona o teu corpo e tu de repente é tracionado. Então tem tipo um negócio de que tu vai se preparando para aquele momento ali e tal. Então o máximo que eu cheguei foi nesse hall de entrada lá, para encontrar essa pessoa que a gente ia atender, só que realmente não tava lá. E aí beleza. E uma outra vez que a gente tava num outro trabalho, eu acessei com a vidência viajora, que é aquela que expandiu o meu chakra, e eu me vi viajando, assim, como se fosse uma viagem até uma cidade, que também a pessoa tinha desencarnado e tal, e daí ela tava num hospital lá. A gente foi lá para aplicar uma energia e fazer um procedimento naquela pessoa. Então eu só vi a cidade por cima, assim, chegamos no hospital, mas era assim, ó, era tipo uma cópia quase que fiel do duplo da Terra aqui. Tipo, era uma cidadezinha. Tipo assim, é que nem quando tu sai do corpo aqui, por exemplo, talvez isso aqui esteja um pouco mais ampliado só de tamanho, mas é mais ou menos como tá aqui. E nessa cidadezinha, no caso era do interior, então eu vi mais ou menos as casinhas como se fosse um duplo, tipo um espelho da parte de baixo, assim. Então, tipo, foi muito rápido, porque essas coisas de assistência é muito rápido, entendeu? Então deu só pra dar aquela visualizadinha, assim, mas eu, tipo, nunca tive permissão, né, de ir até Nosso Lar, que é um umbral médio, ou até Pai Joaquim de Aruanda, que seria, acho que mais pro lado da Bahia, para aqueles lados, aquela cidade espiritual e tal. Assim como tem outras, né? Em cima de Gramado, lá no Rio Grande do Sul, tem uma cidade espiritual que trata só de pessoas que morrem por acidente traumático, sabe? Assim, bem, com as coisas meio ósseas, assim, e tal. Uhum. Então, tem um mapa, mais ou menos, acho que tem um mapa, eu vi que alguém publicou isso, que tem um mapa do Brasil, que mais ou menos tem as colônias e as cidades, assim, tal. Tem o duplo da Terra aqui, né? E tem essas cidades intermediárias, e daí vai pra uma cidade, que daí é onde tu vai ficar mais um tempo até reencarnar ou não, né? Então, foi muito... Pro rapaz que perguntou, assim, foi muito rápida a minha experiência com isso, apesar de ser 25 anos nessa área, mas, cara, o trabalho é muito mais aqui, sabe? Mais aqui, né? No físico. No físico, atendendo, e no duplo aqui da Terra, assim, sabe? O negócio é mais... onde você tá presente mesmo, né? Cara, não adianta os nossos guias que a gente vai conhecer, os amparadores, aí tu pega as 7 linhas da Umbanda, aí tu vai ser os primeiros que tu vai ver, né? Exu, Preto Velho, Caboclo, Pombagira, e vai indo aí, né? Depois tu vai conhecendo os amparadores e tal. Uma equipe que eu conheci de cirurgia espiritual, um era grego, um era romano, eram uns caras assim,
com as roupinhas, aquelas bem de linho, assim, com aquelas coisinhas assim e tal, e... Vestidãozão e bem do duplo, bem da parte terrena do negócio, assim, então eu vejo as coisas assim muito mais aqui, assim. Acho que o Wagner também, ele atua muito mais nesse campo aqui, né, do duplo aqui da... Tem muita coisa pra fazer aqui, eu acho que aqui tem muito mais trabalho do que o cara ficar viajando na maionese astral, querendo ir lá pra Andrômeda, lá pra Arcturus, uma estrela que é próxima da Terra. Que aí, uma exoprojeção. Aí é a projeção mental, né? Daí tu já tem que, por exemplo, o teu cordão de prata, digamos, tem as limitações, vibração do corpo astral. Então tu tem que sair num outro corpo. É uma outra viagem dentro da viagem. Tu tem que sair na projeção da projeção, porque a projeção astral é um negócio muito louco. O corpo astral, ele se desloca e depois tu desloca a tua consciência pra dentro do corpo astral pra animar ele. Entendeu? E é um negócio, cara, muito difícil de entender, né? É muito complexo, né? É que dentro desse ponto que você mencionou, essa projeção mental, né?